Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar como você pode elaborar uma rotina para o programa de mestrado. Antes de tudo, vamos começar a refletir por que é importante ter uma rotina no programa de mestrado. O programa de mestrado é um programa stricto sensu da pós-graduação. É um programa que vai te habilitar, ou seja, é um curso que vai te habilitar para dar aula nas instituições de ensino superior até nas pós-graduações. É uma especialização em formato de stricto sensu. É um período que ele tende a preparar você como pesquisador e como professor. Também você vai entrar num novo formato de ensino. Sempre eu gravo vídeos falando dessa necessidade de compreensão sobre o mestrado, porque até o lato sensu, até a pós-graduação lato sensu, o ensino, ele se dá de forma aonde o professor ou o corpo disciplinar faz parte de um sujeito ativo, ele vai dar informações para os alunos e o aluno é um sujeito passivo. Esse aluno ele vai receber essas informações, eventualmente executando tarefas que são solicitadas. Pode ser prova, pode ser algum trabalho em grupo, um seminário, mas é diferenciado a composição. No mestrado, a sua vida vai mudar completamente, porque no mestrado você deixa de ser o sujeito passivo, aquele sujeito que está esperando alguma ordem do professor, que está esperando alguma forma de avaliação, e você passa a ser um sujeito ativo na construção do seu conhecimento. Agora você pode me perguntar, como assim sujeito ativo? Você vai ser encurralado, você vai ser questionado, você vai ser impulsionado a pensar e produzir suas próprias críticas, seus próprios conhecimentos. O tempo todo num programa de mestrado, os professores vão puxar de você o máximo de contribuição, vão querer fazer com que você tenha esse pensamento crítico e exponha esse pensamento crítico dentro de uma ordem metodológica. Então não é tão fácil quanto parece, não é aquela arguição que simplesmente vai ser requerida onde você não tem base, onde você vai construir seus conhecimentos. Você vai ter que fazer tudo isso baseado em literaturas, em estudos anteriores, dentro de um sistema específico de normas. Então veja, nesse programa de mestrado, nesse período você vai começar a vivenciar uma outra realidade do conhecimento. Por que então é importante estabelecer essa rotina? Porque você vai precisar de tempo, você vai precisar de tempo de dedicação de leitura, tempo de reflexão. Imagina, na sua vida é difícil você conseguir parar para pensar nas coisas. Pensa você necessitar de uma rotina para você refletir. É necessário que você leia um texto, pare, reflita sobre aquele texto, procure argumentações, procure as bases de construção, as bases de conhecimento, tenha uma sequência sistematizada na cabeça para compreender o que emerge daquele texto. Às vezes você vai pegar assuntos que vão ser necessários compreensões preliminares bem antes. Então, para você compreender um texto, às vezes você tem que fazer muitas e muitas pesquisas para compreender a lógica daquele texto. Em qualquer área do conhecimento. Por exemplo, tem muitas teorias econômicas e matemáticas que antecedem por conhecimentos específicos, elas são antecedidas, então você precisa compreender um pouco mais sobre isso, independente do programa de mestrado ser profissional ou ser acadêmico. Além disso, é necessário que você cumpra alguns créditos, por isso, eu vou falar com você sobre a importância de você definir uma lista de tarefas. Primeiro, você deve saber quantos créditos o seu programa de mestrado exige. O que são esses créditos? Cada matéria vai equivaler a uma porcentagem de crédito ou um número de crédito. Digamos que o seu programa de mestrado, ele peça 50 créditos e cada matéria tem 10 créditos. Logo, seu programa de mestrado vai pedir 5 matérias, mas não é tão simples assim. Existem matérias que são obrigatórias, ou seja, para você cumprir aquele programa, você vai ter que fazer obrigatoriamente essas matérias, como, por exemplo, o seminário de pesquisa, e existem matérias que são optativas. Então, pensa nos 50 créditos, só que desses 50 créditos, só 30 são de matérias obrigatórias e matérias optativas. E desses 30, você vai ter que fazer 20, por exemplo, pontos de matérias obrigatórias e vai poder escolher o percentual de matérias
optativas. Então, veja, você vai precisar de uma lista para esse cumprimento de tarefas. Você vai precisar escolher, vai precisar se organizar. Geralmente os programas de mestrado têm vários horários de aulas, então às vezes você escolhe uma matéria pelo horário e não pelo conteúdo, depende da sua agenda. Existem pessoas que são abençoadas e conseguem se dedicar exclusivamente ao programa de mestrado. E aí é claro que o desempenho vai ser muito melhor no sentido de disposição de tempo. Porém, a maioria das pessoas, assim como eu, precisará conciliar trabalho, casa, filho, as coisas do dia a dia, administrativas. E aí a organização vai ser essencial para que consiga ter o mesmo desempenho. Afinal de contas, a gente sabe que manter essa agenda hoje em dia não é nada fácil. É necessário que você estabeleça essa rotina. Então vamos lá. Você vai se preocupar com a organização dos créditos de disciplinas, de matérias que você terá que cumprir, ok? Estabeleça uma agenda dentro daquele período. Qual período? Às vezes, alguns estudantes se dedicam o primeiro ano só para cumprimento dos créditos e o segundo ano para dissertação. Vai depender do seu orientador. Às vezes, você tem que fazer tudo junto, então você vai ter que investigar como funciona o seu programa. 2. Você vai ter que investigar no seu programa se você tem que participar de simpósios, de congressos, de publicação de artigos científicos, de outros eventos. Se você vai ter que participar, quantos você vai ter que participar e quais são válidos. Cuidado com isso, porque às vezes o estudante fica tão empolgado que entrou no mestrado, é um mundo acadêmico diferente, é um mundo bacana e vai querer participar de todos os congressos e simpósios e reuniões que existirem. Cuidado com isso, porque existem centenas de milhares de congressos e simpósios acontecendo simultaneamente no mundo inteiro. Se você ficar muito focado nessas participações, você não vai conseguir cumprir a sua agenda. Outra questão, oriente-se com seu orientador, veja, pesquise sobre ele ou ela, veja como eles gostam de orientar, veja como que funciona a qualificação. Qualificação é o primeiro processo que você tem antes da defesa final. Quando você vai defender o seu trabalho final, que é sua dissertação ou o seu produto, depende do tipo de programa. Se você fizer mestrado acadêmico, vai ser dissertação o nome. Se você fizer mestrado profissional, o seu trabalho final vai ter outro nome. Pode ser relatório, pode ser trabalho final, pode ser projeto final, produto final. Mas você vai ter que apresentar um trabalho final. Esse trabalho final, ele vai passar primeiro por um processo de qualificação. Você vai ter que ter problema de pesquisa muito bem definido, objetivo, metodologia, parte teórica. Você vai ter que defender a sua ideia para uma banca. Essa banca, num programa de mestrado, é composta por 3 professores, mestres ou doutores, que vão fazer os apontamentos no seu trabalho. Só depois dessa banca de qualificação, que você vai atender o que a banca está falando, concluir o seu trabalho e passar pela defesa final. Existe um prazo para fazer isso. Tem programas de mestrado, a maioria, por sinal, você tem que qualificar até 18 meses e defender com 24 meses. Eventualmente, você pode pedir mais 6 meses de prorrogação com justificativa. Aí seu professor vai ter que assinar e se você tiver instituição paga, você vai ter que pagar esses 6 meses e se você estiver utilizando algum tipo de bolsa, você pode ou não perder a bolsa, tá? Você vai ter que se informar sobre isso. Outra questão é a publicação de artigo científico. Existem programas hoje em dia que você só está defendendo quando o artigo já está publicado. Então, veja, preste atenção para você se organizar nesse processo que você vai ter que fazer. Tudo vai depender da sua agenda. Tá? Então, por exemplo, se no primeiro semestre você quer pegar todas as informações e conseguir colocar na sua agenda todos os créditos de disciplina, é uma ótima ideia. Se não, coloque isso para o primeiro ano ou ajuste nos 2 anos. Só que existem programas de mestrado que você só consegue qualificar se você atendeu todas as disciplinas obrigatórias, se você atendeu todos os créditos que antecedem a qualificação. Isso seria bem complicado você descobrir só em cima da hora, porque aí você já empurraria. Outra questão é com relação aos prazos específicos. Existe uma agenda na maioria das instituições. Por exemplo, se você quer qualificar no meio do ano, você tem até dia 10 de maio para entregar o trabalho, se não só 10 de novembro ou 10 de dezembro, um exemplo. Mas existe cronogramas específicos e datas, não é quando você termina, você vai lá e deposita.
e existe toda uma documentação. Seu professor tem que assinar, você tem que reunir os créditos que você fez, tudo isso você tem que contabilizar, tá bom? Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!